Atena, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Eu que Fala. agradeço. Vocês conseguem me escutar? Sim, bem. Perfeitamente? Coisa boa. Eu que Perfeitamente. agradeço a gentileza de vocês me aceitarem com essa cara aqui. Eu quase fui selecionada para fazer parte de uma personagem do Umbral do Nosso Lar, depois dessa cirurgia, não é mesmo? Então eu poderia muito bem estar inserida aí nesse meio artístico, mas é uma alegria estar com vocês num momento tão importante como esse, né? É um terceiro encontro nacional em que se pensa exatamente para onde que a gente quer guiar os nossos corações, as nossas existências sociais. Para quem não me conhece, eu me chamo Atena Bovarroveda, tenho 33 anos, sou uma pessoa branca, sou de identidade de gênero travesti, tenho diversas tatuagens no rosto, estou usando brinco, colar colorido, roupa colorida também, tenho cabelos no ombro, passei agora por uma cirurgia bem delicada, então eu estou basicamente com um gesso na área do nariz, e botei um pouco de maquiagem na área onde estava o caldo grosso para não assustar muito, não é mesmo? E sou espírita. Acho que é importante frisar essa perspectiva de que há 25 anos a doutrina que me organiza, né, a forma com que eu me relaciono com o mundo, é a doutrina dos espíritos, que em algum momento a gente pode, numa discussão muito peculiar, fazer essa distinção entre a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita e o que a gente considera também de espiritismo. Mas eu não vim aqui fazer essa percepção, e não quero ser chata, através de uma questão tão muito tijolar, né? Tão muito sólida. Eu gostaria de compartilhar aquilo que eu guardo no meu coração, porque eu acho que é para isso que a gente é convidada, né? As pessoas, muitas outras pessoas extremamente mais qualificadas do que eu, poderiam estar aqui assumindo esse espaço de discussão, de debate, de observação, inclusive, da realidade que nos sonda, uma realidade que é violenta, uma realidade que mata, que assassina, não só as pessoas LGBTs, né, mas também uma série de outras existências que diariamente estão perdendo a vontade de viver. Então, quando eu me coloco à disposição de estar aqui, eu sei do pouco que a gente pode contribuir, do pouco que eu, Atena, tenho para contribuir, mas eu espero muito que os amigos espirituais possam fazer chegar até Brasília o que o meu coração aí pode oferecer. É importante, por exemplo, dizer que com 8 anos de idade eu entrei no centro espírita, como qualquer outra pessoa, jovenzinha, uma criança nas evangelizações espíritas. E que desde os 8 anos eu fiz um vínculo, que aí quem é da área da psicopedagogia vai saber muito bem, faz um vínculo de uma leitura do mundo através daquela régua que a gente vai aprendendo, que a gente vai consolidando, que a gente vai experimentando. E essa régua psicopedagoga, ela me fez muito bem durante um bom período, até as primeiras crises da mediunidade, ali em torno de 14, 15 anos. E a partir dali, eu tive que escolher entre eu adentrar fortemente ao estudo teórico da doutrina espírita, ou eu simplesmente fazer com que aquilo fosse uma experiência social de uma juventude, aquela questão mais, né, como se diz, jovem rebelde sem causa, mas o estudo e a literatura, principalmente a arte literária, me prendia muito, porque eu era de família, sou de família de pessoas da arte, do teatro, da poesia. Nisso, eu encontrei a experiência dos romances espíritas e dessa literatura, e dessa experiência toda. Mas o ponto não é esse que eu quero chegar. Eu vou fazer um pulo, um salto quântico aqui, e a gente relata nesse livro, Pão, Sol e Travesti, que é o meu último, é o mais recente. Diz que não pode dizer que é o último. Quem for publicar livro na vida, minha gente, não diga que é o último, diga que é o mais recente livro. O Pão, Sol e Travesti, ele reúne
crônicas minhas a respeito da minha experiência na política em Porto Alegre. E tem um capítulo dele que se chama Socialismo Reencarnacionista. O socialismo reencarnacionista, ele é uma visão de algumas teóricas antropológicas a respeito de como era o movimento espírita na época de Kardec na França. É importante, por exemplo, a gente entender que os mesmos miasmos e as mesmas raízes racistas que existem em obras do Kardec existem na antropologia, existem nas ciências positivistas, está dado, é parte do conjunto da nossa sociedade, essas questões que nós não podemos deixar de lado. E é por isso que, por exemplo, esse grande trabalho das obras da codificação espírita estarem sendo reobservadas, reanalisadas, republicadas, reorientadas para esse olhar, é de uma dignidade absurda. Quando a gente publica o socialismo reencarnacionista, que é uma reflexão que nós fazemos. Queremos um mundo melhor. Aí a gente diz, pessoas não espíritas ou pessoas não espíritas, não espiritualistas reencarnacionistas dizem, queremos um mundo melhor para os nossos netos. Mas nós espíritas estamos na construção que não tem uma relação de tempo material, nós não conseguimos saber quanto tempo, isso seria extremamente falta de bom senso nós afirmarmos que falta tanto tempo para tantas coisas. Nós não temos, não está sob o nosso controle esse tipo de construção. E aí a gente afirma, nós construímos o mundo para os nossos netos, e nós espíritas afirmamos, nós seremos os bisnetos reencarnados daquilo que fizermos e que estivermos fazendo nesse processo. E nesse ponto, você se pergunta, Atena, mas qual é a tua formação? A minha formação é da filosofia. E eu gosto de dizer que é da filosofia inicialmente espírita, porque quem começa a ler as obras espíritas, principalmente o Livro dos Espíritos, fica num afã de questionamento, mas não é porque o espiritismo ou a doutrina espírita, ela é especialicíssima, é porque a inteligência humana, quando investiga o universo e a realidade, ela chega a profundezas. Em qualquer grupo, em qualquer povo, em qualquer império, em qualquer grande civilização, seja na África, na Ásia, no Oriente Médio, quando a inteligência ela busca investigar os porquês, ela se aprofunda em si mesma de um jeito, minha gente, que é impossível a gente não se emocionar e não acreditar num processo de um mundo melhor. Tendo visto isso, a minha área da filosofia ela foi muito existencialista sartreana. O Sartre, que é um filósofo francês, ele vai dar muito uma forma de dizer que ele chama de arte engajada, ou um movimento filosófico engajado, ou seja, ele afirmava que não bastava pegar livro, publicar tese e guardar na estante. Você tem que estar no mundo, você tem que fazer aquilo que já se coloca um pouco no marxismo, esse materialismo dialético, é o que está dado, é o que está posto, é o que está colocado. Alguns companheiros e companheiras comentaram de manhã, e eu estava assistindo exatamente isso. A gente abre o Evangelho para falar a respeito de fora da justiça social não há salvação, mas no nosso bairro nós estamos esperando abrir centro espírita para auxiliar quem passa fome. Então, veja como a realidade ela nos pede e nos desafia muito. Qual foi o grande ponto de convergência para eu afirmar e eu continuar me afirmando espírita, sendo uma travesti no Brasil, onde é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis? Primeiro de tudo, eu fiz minha transição há exatos 10 anos atrás. Transição de gênero não significa mudar nada no corpo, senão se auto-identificar como gênero. O único momento nas obras básicas que você tem a perspectiva do gênero é naquela pergunta, naquela questão a respeito de homem e de mulher. Ponto. Você não tem nenhum desenvolvimento além dessa perspectiva. A gente sabe, acompanhando, com algumas discussões aí um pouco mais progressistas da obra de Kardec, que quando a ciência aponta um erro na obra literária doutrinária espírita, o espiritismo ou a doutrina espírita deve se guiar
pelas águas, pelos caudos da ciência onde ela orienta. Isso é um fato. Isso é um fato literário. Infelizmente, a gente vê a ausência de bom senso ou uma pressa de afirmações, e o apressamento é perigosíssimo para nós, quando a gente está falando de algo tão sensível e tão delicado. E aí a gente para pensar que em nenhum momento a Nature ou a Scientific American, que são as duas revistas internacionais mais antigas que fazem a publicação de pares, de análise, de estudo, afirmam que homem sempre tem pênis e mulher sempre tem vagina. Por exemplo, todos os mamíferos machos têm pênis, todas as fêmeas mamíferas têm vagina, menstruam, engravidam. É o processo já ali questionado e colocado por Darwin em 1858, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, onde a gente já tinha ali uma ideia de que sim, há uma conexão, uma relação, uma simbiose orgânica, como se realmente como se fosse, não. Se entende que se é uma grande teia, um grande complexo, e aí a ecologia, o ecossocialismo, tantas outras áreas nos apontam essas questões. Por que eu estou dando essa introdução? Porque vocês imaginem que eu, quando iniciei dentro do centro espírita, com 8 anos de idade, estudava, lia, enfim, com 15 anos passei a ser monitora, na época, eu não tinha feito a transição de gênero, monitora de aula de evangelização infanto-juvenil. Com 16, eu comecei a ser voluntária na biblioteca. Com 18, eu dava aula, porque eu já estava na licenciatura, no ciclo introdutório de estudo da doutrina espírita. Com 21, eu já organizava os grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, que até um tempo atrás, antes da gente se inserir nessa vida de estudo e pesquisa, de formação, eram uns 2, 3 grupos. Em 2 anos, a gente passou a ter 12 grupos de estudos, usando todas as salas da instituição. Da biblioteca à sala da direção. Está desocupado, é espaço para estudar. Está desocupado, é espaço para reunir, para se investigar. Nisso, nós começamos a ter um grupo muito forte, muito firme, de pessoas que entendiam que o espiritismo não é proselitismo. O espiritismo não deve se comportar como aquele panfleteador que quer que todo mundo seja espírita. Eu afirmo isso comigo e sigo aquilo que, em algum momento, Kardec me convence de que eu não devo fazer proselitismo, de sair por aí, todo mundo é espírita, todo mundo quer. Inclusive, muitas vezes eu não digo que eu sou espírita. Aonde que tem o ponto de convergência? Que até agora é coisa bonita. E eu, como eu não estou vendo a cara de ninguém aqui, eu não sei se vocês estão gostando, não sei se vocês estão felizes, eu espero que estejam conseguindo acompanhar a minha reflexão, que é curta e breve, que é o seguinte: quando eu decidi fazer transição de gênero, todo o meu aporte de trabalho ele cai por terra. E algumas pessoas conservadoras, dogmáticas e fundamentalistas, porque são 3 palavras que formam o fascismo: o dogmatismo, o fundamentalismo e a ortodoxia. Essas 3 palavras são aí o tripé do fascismo na nossa estrutura social, na minha visão. E quando a gente fala, meu nome é Atena, eu não sou isso, eu sou aquilo, há uma reviravolta, e antes que me tirassem todos os trabalhos que eu era responsável, eu preferi, então, sair dessa experiência desse centro espírita. Vocês imaginem que eu tinha 23 anos na época, hoje eu tenho 33, foi uma das maiores dores, eu nunca senti uma dor tão grande. Nunca senti uma dor, eu nunca senti tanta solidão. E a primeira coisa que me veio à cabeça, em várias das leituras, e que eu sei que a gente tem discussões muito severas a respeito das obras psicografadas por Chico Xavier, mas eu deixo um pouco as literárias, um pouco mais próximas do meu coração, principalmente Paulo Estevam, que em algum momento a literatura me concede um pouco de pacificação, não só por isso, mas pelo
Novo Testamento, é de que eu pensava, mas se até Paulo mudou de nome, o que eu não posso mudar de nome? E nesse período todo foi uma grande discussão de um deserto dentro de mim mesma. Ser espírita, não ser espírita, as pessoas deveriam seguir, não seguem, e muitas dessas questões vieram na minha cabeça. Desculpa. E no meu coração. Qual foi o ponto? O ponto que eu pensei, Atena, você é professora, e você, como boa freiriana que é, você tem só uma coisa que fazer. Fazer o que eles não fizeram com você. Você tem que se acolher, você tem que se receber, você tem que ser, nesse momento, o seu centro espírita. E aí, isso foi muito estranho, porque eu estava sozinha na época, estava ali perambulando mil coisas, já tinha trabalhado em alguns momentos como trabalhadora sexual, já tinha feito algumas outras articulações de trabalhos que não fossem CLT, mas a grande questão era o seguinte: o meu corpo, sendo um corpo travesti, um corpo de uma travesti, o que é um corpo travesti, Atena? Historicamente é um corpo que não é nem homem nem mulher. Isso não existe, Atena. Na Índia, nos Vedas, textos antiguíssimos, nós temos as hídras, que eram consideradas, inclusive, criaturas sociais, identidades de gênero sagradas. No México, nós temos as muxes. No Paquistão, nós temos as Kawajasira. Então, não é porque você não conhece que não exista, você não conhece porque você nada conhece em tudo, você não tem essa capacidade. O mundo é muito grande, as culturas, a pluralidade, a diversidade. Então, não. Se você não reconhecer na travesti uma identidade, não significa que ela não seja. E nesse sentido, eu lembro fortemente que teve um espaço, e aí eu gostaria de começar a concluir a minha reflexão. Um espaço foi o espaço que me acolheu. Um espaço só. Antes de citar isso, eu vou citar uma outra reflexão. Na questão em que Kardec pergunta aos espíritos qual é o guia e modelo que Deus deu à humanidade, os espíritos respondem, talvez seja a resposta mais breve: vede Jesus. Mas eles podiam responder outra coisa. Poderiam responder: vê de Buda, vê de Maomé, vê de Krishna, vê de alguma outra figura. Não é porque é Jesus, mas é porque naquele momento, naquele contexto, há um significante. E a partir dali a ideia de cristianismo se desenvolve. Se fosse Buda, não seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o budismo segundo o Espiritismo. Porque nós trocaríamos segundo os Espíritos. Não é. Porque a resposta foi Jesus. A grande questão é que, a partir dali, nunca, desde o momento em que eu saí do centro espírita e acabei vendendo todos os meus livros espíritas, eu tinha em torno de 1.300 obras espíritas, porque eu era uma pessoa que formava a mentalidade, o conceito, a relação minha primeiro, para depois para os outros, inclusive no campo da mediunidade. Era muito sério esse processo. E eu lembro que eu precisava estudar. Então, quando eu saí do centro espírita, eu pensei: para que vai me servir isso agora? Vendi todos os meus livros. E eu lembro que deu o tempo de 2 anos depois, teve um espaço que me acolheu, um espaço onde eu consegui ser recebida nessa minha experiência, que se chama rua. A rua. Rua. É a rua o primeiro espaço de encontro entre todas as diversidades. É a rua. Eu vou pegar e vir um pouco mais para frente, porque há um tempo atrás agora, a gente se envolveu muito com a cultura de rua do Islã, que é poesia de rua, que é muito forte. Quem não conhece, por favor, procure SLAM, que vem de uma onomatopeia americana de um susto, de um barulho. Slam, bum, é um impacto. O Islã, ele é uma competição de poesia de rua, com jovens,
3 regras. Até 3 minutos, poesia autoral e não pode usar instrumento cênico ou musical. Qual que é a grande questão? Nós tínhamos vários grupos de slam em Porto Alegre, temos vários grupos, somos coordenadora de um coletivo que se chama Coletivo Antropologia Urbana, que, inclusive, a gente desenvolve os trabalhos LGBTs aqui, temos cadeira no Conselho Estadual LGBT por conta do coletivo, temos firmeza nisso, temos um projeto de sociedade. Porque o pessoal acha que slam, que poesia, que música, que arte é algo diáfano, quando para a juventude é discussão de projeto de sociedade. E nisso, nesse sentido, quando a gente discute isso, eu lembro de um caso em que 2 slams iam fazer uma atividade no mesmo dia, no mesmo horário, era um domingo. E eu lembro que me ligaram do outro grupo. Oi, Atena, olha só, será que a gente não pode juntar os 2 grupos de slam? Vai ter mais gente, a gente vai poder fazer uma atividade mais bacana, legal e tal. E aí eu só lembro que eu respondi a frase que a gente lê aí nos textos espíritas, mas que foi uma frase muito, muito passageira na minha cabeça, e eu falei aquilo naquela hora que eu disse assim, amigo, slam, grupo, roda de poesia de rua, é que nem poste. A função é de iluminar onde está. Não tem por que colocar 2 grupos de slam no mesmo local. Os grupos de slam têm que estar cada um canto para iluminar os passageiros que estão passando. Respondi aquilo e depois, mais tarde, revisei que é uma frase, uma citação aí de um dos textos psicografados pelo Chico com Emmanuel. Mas a grande questão é o seguinte, naquela noite foi um baita de um evento, maravilhoso, tinha umas 30 jovens, 9h30, 10 horas da noite. E eu lembrei de uma psicografia de uma semana anterior, em que eu estava muito chorosa. Eu estava muito chorosa porque eu queria muito voltar para o centro espírita. Por quê? Porque é como se fosse o berço, né? É o berço, é o regaço, é onde tu vai para tu te sentir acolhido, acolhida. E eu tentei, durante todos esses tempos, retornar para esse centro espírita. E nunca pude, porque os conservadores lá faziam força contrária. E como eu não sou, alguém comentou do Brizola, eu sou brizolista pré-64, né? Eu não dou o primeiro tiro, mas eu dou o segundo e o último. Então, assim, enquanto não desse o primeiro tiro, eu estava tranquila, eu estava tentando entrar, não estavam deixando, beleza. A grande questão é que na psicografia diziam assim, eu não tenho ela aqui agora, mas recordo brevemente, ela dizia assim, tu não vais voltar para o centro espírita. E aí a afirmação era, até eu anotei aqui, tu não vais entrar no centro espírita, faz das ruas o teu centro espírita. O centro espírita não são 4 paredes, o centro espírita é o encontro entre as pessoas. Isso foi no final de semana. Na semana seguinte, que teve esses 2 slams concomitantes, eu pensei, terminou o slam, nem lembrava dessa psicografia, que não tinha sido eu que psicografei, ela tinha sido encaminhada para mim, por conta dessa minha vontade de retornar, aí eu tinha me acalmado, né, porque, enfim, vou me acalmar. Um rapaz, terminamos o grupo ali, a roda de slam, todo mundo aplaudiu, um poeta ganhou, beleza? Um rapaz levantou o dedo. Dona, posso falar? E é aqui no centro de Porto Alegre, né? Eu digo, pode. Aí eu pensei, vai pedir um cigarro, uma cachaça, umas moedas. É normal, faz parte da rua, né? A rua é isso. E aí eu disse, posso? Pode sim, moço. Só vamos esperar para a gente poder tirar a foto de todo mundo. Beleza. Juntamos todo mundo, tiramos a foto. E aí eu, como boa profissional da educação, professora, 10h30 da noite, bati palma, gente, vamos ouvir aqui o rapaz que quer falar com a gente rapidinho aqui, e aí todos os 30 jovens pararam e olharam para o rapaz. E o rapaz, baixinho, cabelinho, boné, uma mochila, disse assim, eu também sou artista, eu sou do teatro, e eu estava passando aqui agora e vi vocês. Eu estou longe da minha mãe, do meu filho, da minha esposa, e eu queria dizer para vocês que eu estava passando aqui, quando eu vi que vocês estavam declamando poesia, mas eu estava passando aqui porque eu ia ali para o viaduto, porque eu ia me matar.
eu ia me jogar do viaduto. Então eu queria agradecer vocês, por vocês me salvar, a poesia de vocês me salvou. Muito obrigada por vocês me deixarem vivo hoje. E foi embora. Foi embora. Vocês imaginem se a gente tivesse juntado os slams e ido lá para o outro bairro. O que ia acontecer? Mas na nossa pequeneza, na nossa infinita pequeneza, não é Atena que se converte em grande liderança cultural ou qualquer outro tipo de pleonasmo para afirmar uma experiência que não nos pertence. É na coletividade, os nossos problemas são coletivos. Então, quando a gente comenta, por exemplo, do preconceito em relação à transfobia dentro do centro espírita, da ortodoxia do centro espírita, comentaram aí, os jovens não estão dentro dos centros espíritas, os jovens estão onde eles sempre estiveram, em todas as épocas da humanidade, os jovens estão nas ruas. Nós é que não estamos nós não, com todo respeito, aí eu prezo a minha própria singeleza de dizer, eu estou na rua. Eu estou na rua porque é aonde as travestis temos um pouco de legitimidade de vivermos, de estarmos. Onde eu vou, minha gente? Eu estive em Mato Grosso do Sul semana passada. Onde eu vou, antes disso no Rio de Janeiro, antes disso em Minas Gerais, pelo SESC, a trabalho a respeito do pão, sol e travesti. Onde eu chego, eu sou escritora, tenho livro publicado, sou palestrante, enfim, sou cantora, sou intérprete, sou poeta, sou uma artista. Mas onde eu vou, está colocado que, por eu ser uma travesti, eu sou prostituta, eu sou puta. E que disso não tem problema. O problema maior, a gana que eu tenho em relação a isso, é exatamente o moralismo desenfreado que existe em todas as nossas relações, principalmente no meio LGBT, principalmente no meio religioso ou não religioso, no meio filosófico, no meio acadêmico, no meio social, em todos os meios, nós não conseguimos abrir o peito e vivenciarmos algo dentro de nós que nós digamos, eu realmente bebi dessa água e estou em uma outra experiência totalmente diferente. Nós não discutimos alcoolismo, nós não discutimos cocaína, nós não discutimos redução de dano, nós não discutimos isso com a juventude, dentro dos centros espíritas. Então, o que se faz, o que eu faço, o que o nosso coletivo faz? Vai para a rua discutir nas rodas de slam. A cultura e a arte é o meio de propagar a oralidade de Jesus, a parábola, mas não só de Jesus, mas de todos os grandes contadores de histórias, de todos os impérios africanos, de todos os povos, de todos os reinos. A oralidade é arte. A literatura, ela vem do texto, né? Testamento é aquilo que, mesmo depois de morto, o texto guarda e garante a veracidade. Na oralidade não tem. Você precisa da pessoa ali para falar, para dialogar. A verdade está contida na relação daquele momento. Então, minha gente, eu acredito que falei demais. Acho que, de todas as questões que eu apontei aqui, quero citar uma orientação espiritual muito interessante, que quando a gente publicou esse livro chamado Alma Amiga, que são textos reflexivos a respeito da questão da transexualidade, um espírito muito, muito querido dizia assim: Atena, você tem que ser que nem minhoca no coração das pessoas. E eu pensava, meu Deus, por que minhoca, minha gente? Pode ser abelha, pode ser mosquito, mosquito não, mas pode ser abelha, pode ser formiga, pode ser até aquele besouro, sabe, do cocô que ele carrega, pode ser o besouro da bosta, mas a minhoca, e aí a orientação
da gente analisar o texto mediúnico, porque se faz isso, se recebe o texto mediúnico, se analisa o texto mediúnico, se destrincha o texto mediúnico, se entende o que está por detrás do texto mediúnico, se torna inteligível o texto mediúnico, não só poético, porque poético por poesia, gente, eu me inspiro aqui, leio Cabral, leio Machado de Assis, e está todo mundo mediunizado, mas não é isso não, nós estamos em um outro nível de debate espiritual, que é um nível de uma seriedade, de uma responsabilidade grande. E aí, quando nós fomos destrinchar, a gente percebeu, minhoca é uma entidade biológica hermafrodita, e a mensagem está vindo para alguém que está nessa experiência existencial de gênero homem, mulher, travesti, tem pênis, tem peito, mas o que faz com tudo isso no mundo? Isso é o que me importa. O que eu, Atena, enquanto travesti, faço neste mundo? Não para o mundo, ou porque o mundo precise urgentemente dessa nossa tarefa. Eu preciso dessa experiência. Eu preciso beber dessa fonte, eu preciso sentir que essa experiência de me amar, essa experiência de transcender o gênero, é uma experiência espiritual. E é aí que eu encontro a minha imortalidade. É aí que eu encontro a tal da possibilidade de ver no outro possibilidades também. Eu não quero a morte de fascista. Eu quero a morte do fascismo. Eu não quero a morte do racista, nem do transfóbico. Eu quero a morte do racismo. Eu quero a morte da transfobia. Porque todas essas pessoas, já dizíamos num texto nosso, se fôssemos cortar a cabeça de todas as pessoas que carregam preconceito agora, nesse momento, seremos uma sociedade inteira de mulas sem cabeça. Não restaria cabeça em cima de pescoço. Então, fica aí o meu afeto. Espero que eu não tenha desentendido nada. Desculpa o alvoroço de emoção. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Atena, não sei se você está ouvindo as palmas, porque eu estou com o microfone, tá? Muito obrigada. Uhul, tá ouvindo os uhul? Então, muito obrigada. É forte, potente, emocionante, confortadora, maravilhosa a sua fala. Muito obrigada por esse presente que você nos deu. Tem perguntas online? Alguém tem pergunta aqui para fazer para Atena? Ainda tem gente aqui ainda embasbacada com a sua fala, impactante. Posso comentar uma coisa? Quantas você quiser, você aqui pode tudo. Capaz, não. Esse Pão Sol e Travesti, a gente envia por correio, tá, gente? Porque ele é da editora nossa aqui, ó, do coletivo Antropologia Urbana. Então, quem quiser me seguir no Instagram e pedir, ele está no valor de R$20 e o frete é em torno de 8 pila, porque a gente manda ele em envio módico e manda para qualquer parte do Brasil. E aí é uma forma também de ler. Alguém citou, né? Talvez eu seja a primeira teórica espírita travesti, mas não gosto muito disso também, não. Eu não gosto de ser teórica, não. Gosto de uma cachaçinha, gosto de uma cervejinha. Espero que mais para frente o próximo Congresso Nacional possa ser no Rio Grande do Sul, quem sabe, não é mesmo? Já fico aqui, já estarei vereadora dessa capital, então faremos mundos e fundos para fazer um grande evento. Deixo aqui, inclusive, essa sugestão. Já começamos a pensar no 4º Encontro Nacional, vamos fazer a votação de qual será o estado. Eu acho que eu já sei o resultado. A pressão é grande, viu? Tem Rio Grande do Norte, tem uma pressão aí, mas eu acho que o Sul vai ganhar, viu? Tô percebendo isso, viu? Porque a potência do Sul aqui está forte. Porque o primeiro foi em Salvador, o segundo, na verdade, seria no Rio de Janeiro, mas foi bem no ano da pandemia, então foi cancelado. E aí o segundo passou a ser o de São Paulo, estamos aqui no terceiro, no DF, e o quarto, o pessoal do Sul está aqui me olhando, viu? Vamos lá. Atena, muito obrigada, muito obrigada. Fiquei feliz, acho que a espiritualidade fez uma prova conosco, né? Que foi assim, bem na data que a gente tinha o nosso evento,
a espiritualidade providenciou também a sua cirurgia, que você estava na fila esperando e que saiu. E mesmo com todas as provas, ainda assim, eu acho que qualquer outra pessoa no seu lugar teria dito que não poderia participar, porque não quero e tal, não estou muito bem. E você está aí maravilhosa, linda, perfeita, e trazendo essas mensagens lindas para a gente, reconfortantes, esclarecedoras, e que para a gente foi só um presente maravilhoso, viu? Muito obrigada. Espera aí, a Mariana está aqui, ela quer falar. Mari, eu vou pedir para você pegar o microfone. Atena, se você puder, não for muito cansativo para você, se você estiver bem, se você puder ficar com a gente à tarde online, a gente tem uma roda que a gente vai fazer aqui agora, de mulheres, para a gente fazer justamente essa discussão, que é o que nós, mulheres espíritas, temos como proposta ou pensamento de ação para o reino, né? Esse reino que a gente tanto quer, de justiça, de dignidade para todas nós mulheres. Mari, eu vou pedir para você só para ser breve, para a gente não... Eu vou ficar de costas, porque eu quero falar olhando para ela, assim, que para mim nem me importa, Atena, eu estou tão emocionada, nem me importa que, com relação à sua cirurgia e nada, porque vinha tanta luz de você. E, assim, com todo respeito aos palestrantes, você deu a resposta toda que nós perguntamos hoje. E, assim, com uma humildade e, ao mesmo tempo, com uma força tão grande. E, assim, sinceramente, eu acho que você deveria estar dando palestras, inclusive, numa comunhão espírita, numa FEB, sabe? Porque você falou, e é isso que nós, inclusive espíritas de esquerda que estamos aqui, é na rua que nós temos que estar, né? É na rua que é o nosso trabalho. Jesus, ele estava na rua, né? Quando ele veio, ele não ficou, ele poderia ter ficado nos palácios lá em Roma e tal, mas ele estava na rua com os mais pobres, com os mais marginalizados. Esse é o trabalho, meu irmão. Você está nesse trabalho. Você está, de fato, levando a mensagem do Cristo para os nossos irmãos. E eu fico, assim, muito feliz, porque Deus providencia as coisas certas, nos lugares certos. E você é instrumento de Deus, aonde você está. Hoje você está sendo instrumento de Deus para várias pessoas que estão te vendo hoje. Eu não te conhecia e eu me apaixonei pela sua história. E eu vou te falar, se você vier aqui em Brasília, lá no nosso grupo, na comunhão espírita, você vai ser bem recebida e você pode trabalhar com a gente quando quiser. Porque nos nossos grupos, pelo menos 2 grupos que eu trabalho, já tivemos travestis, nós temos lésbicas, não temos esse problema, e é um dos trabalhos mais lindos e que eu tenho aprendido todos os dias. Então, sinceramente, eu, Mariana, nunca tive a oportunidade de ver uma palestra tão rica, tão maravilhosa, como vinda das suas palavras, da sua boca. Um abraço grande e sinta-se abraçada, minha irmã. Sinta-se acolhida, porque você é especial demais. Pô, Mariana, gentileza tuas palavras, viu? Só para dizer, Mariana, que depois de outubro, em outubro, eu tenho uma agenda em Brasília, pelo SESC, fico à disposição de palestra aí, espírita, ou uma cachaçinha, tá ótima, não é isso? O Manuel de Aracaju, quer dizer, Manuel é do mundo, é do Brasil, ele que também quer falar com você aqui. Boa tarde, Antônio, eu sou Manuel Moacir, já sou um maduro, né? Mas eu não tenho a capacidade emotiva que teve a Mariana, fazemos parte de um grupo, mas eu também estou muito feliz de ter ouvido esse seu depoimento. Eu também, como você disse, Mariana, eu li um livro recente de um diácono da África do Sul, chamado Jesus Cristo, antes do cristianismo. E ele mostra lá quem foram os escolhidos de Jesus. Foram as prostitutas, foram os doentes. Vamos, nós espíritas, termos o acolhimento de Jesus, vamos imitá-lo, Jesus. Ele não escolheu os poderosos, e ele foi de classe média naquela época. Ele já era um cidadão de classe média
no seu tempo. Mas eu, além do seu depoimento, que eu já me dou por satisfeito, eu venho de uns estados, apesar de eu ter cidadão do mundo, como disse a nossa vendedora, mas hoje eu vivo no menor estado do Brasil, e talvez dos mais atrasados socialmente, e talvez um índice alto de homofobia, que é Sergipe. Eu vi por opção de vida, nesse momento da minha caminhada da vida, eu moro lá, resido lá, tenho familiares muito próximos, que são LGBTs, e percebo o seu sofrimento. Como você pode nos ajudar com as suas experiências? Eu fui professor também universitário há muito tempo, seu colega, mas eu tenho uma visão também mais pragmática, mais positivista. Dentro da sua experiência, o que nós recomendaríamos para que a gente trouxesse toda a sua grandeza e as suas lições por dentro do movimento espírita? Ainda que seja a esquerda, não estou dizendo do total, mesmo do movimento espírita. Nós aqui, como poderíamos ser mensageiros dessa sua mensagem, dessa sua vivência, que nos deixou emocionados e felizes em ouvi-la? Muito obrigado. Ela vai dizer, vamos para a rua. Eu ia te dizer que eu acho que eu não tenho essa responsabilidade no sentido da fonte, né? Acho que a fonte ela não vem de mim necessariamente, né? Eu acho que é uma busca incessante de tentar ser aquilo que já o próprio Francisco de Assis dizia, né? Um instrumento, né? É um instrumento, né? Tu sabe que nesse período sempre eu tive várias tentativas, erros e acertos, até entender que grupos eu conseguiria ajudar e que grupos poderiam me ajudar. E tu sabe aonde que eu consegui? É muito engraçado, porque aqui a gente, depois das enchentes, o meu telhado ele não aguentou todas as águas. Então, eu estava viajando, quando eu voltei, a água já tinha inundado por cima aqui o apartamento. E eu perdi basicamente 10 anos de roupa. Todas as minhas roupas, porque ficaram mofadas e ficaram aqui até a gente poder voltar para as casas, para as nossas casas, para os nossos espaços. E eu lembro que o grande amigo meu, que é evangélico daqueles assim, gente, que Deus o livre. E ele é do Islã também. E eu lembro que ele disse assim, Atena, eu consegui uma doação para você, junto com meus irmãos batuqueiros, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama batuque, uma linha afro-brasileira dos orixás. A gente conseguiu doação. Podemos levar para ti? Para tu organizar com as travestis? Eu achei, na minha humildade de roupa, que eu pensei, uma saiazinha, uma coisinha, Gente, era 0,5 tonelada de roupa que evangélicos e batuqueiros conseguiram organizar para as travestis. E aí ele me disse um áudio, é Sérgio, né, seu Sérgio? É Sérgio? Manuel. Ele me disse assim, Atena, quando tu me relatou que tu trabalhou no Presídio Central de Porto Alegre, com as travestis presas, que era a Galeria Terceira do H, aqui em Porto Alegre, e que de todas as galerias, a única que não recebia visita semanal eram das travestis, nem as mães das travestis, até os estupradores recebiam visita, menos as travestis. Essa informação, Manuel, chegou no coração desse rapaz evangélico. E lá dentro da igreja dele, ele bate de frente e diz, toda vez que tiver uma travesti, eu vou ajudar. Então, eu acho que não é necessariamente um confronto social, um confronto, Manuel, de literatura ou de ação. É dentro da gente. É uma coisa muito estranha. É muito esquisito, é algo que é muito dentro da gente, e é tanto isso que vou lhe dizer para você, pare de ler agora todos os livros que o senhor está lendo, Manuel, e começa a ler o livro da sua vida para ver se o senhor não vai entender o que é que o senhor tem que fazer. Tem que ler o livro da sua vida, e isso é parar e olhar para dentro. Tem um capítulo, parece que é merchan, né, minha gente? Mas a travesti tem que vender livro. Tem um capítulo aqui do Pão, Sol e Travesti, para encerrar, que o título diz assim, sua história como teoria política. Sua história como teoria política. Ponto. Sua história como teoria política. E acho que a partir disso,
Emanuel, lhe desejo as melhores vibrações e estamos à disposição. Em Sergipe a gente tem, se não estou enganada, a Linda Brasil, né? Uma grande companheira nossa que, quando o senhor precisar buscar, ela sempre vai estar ali à disposição, uma travesti deputada estadual maravilhosa. Muito obrigado. Eu só queria, não é para ela, quando você estava falando, houve aqui uma resposta quando eu fiz a pergunta. Nas ruas, o espiritismo está na rua dando sopa. Eu nunca vi tanta sopa dos movimentos espíritas que eu participei. Porque se a gente for curar, Sérgio, desigualdade social com sopa, água fluidificada e passe, nós já tínhamos resolvido o problema. Então nós estamos na rua, mas estamos na rua do lado da... Eu mesmo parei de fazer movimento de rua. Eu fazia um movimento de rua em Aracaju, não gosto nem de falar, porque a gente não deve, mas falei. E começaram a se repetir. Quer dizer, eram os que nós levávamos café, eles não queriam mais café. Alguns deles que estavam entrando na droga diziam, eu quero sair disso. E o estado que eu estou morando não tem uma casa pública de recuperação de drogados, de dependente cívica. Onde é que estamos? Por que nós não podemos nos movimentar? E na rua nós estamos, talvez estamos nos caminhos não mais adequados. Sopa, banhos, tem muitos centros espíritas que faz isso. Cafés, eu fiz. E quais são? A desigualdade aumentou. 5 brasileiros dessa mão, não é nem 4, Lula, tem 100 milhões da renda de brasileiros. Metade da renda desse país está na mão de 5. Não tem como se resolver isso com água fluidificada e com passe. E nem com doutrinária. Se faz com força. Lê o exemplo de Jesus. E lê pessoas como você, que nos dá aqui uma série de lições. Muito obrigado. Atena, o convite... pronto, falei. Atena, o convite para você ficar conosco aqui é sincero e por favor, mas se você não puder, a gente entende. E eu quero deixar aqui registrado que você é uma espírita à esquerda, você é uma membra nossa, né, com muito carinho, com muito amor. Sua contribuição é sempre muito bem-vinda. Entendemos a importância da venda dos seus livros e do seu apoio. Sinta-se não só uma membra, mas que a gente tem todo o prazer de divulgar suas obras, de divulgar você, de até colocar na nossa página, tá? Para que você possa, né, divulgar sua agenda. O nosso papel é justamente esse, a união para ajudar todas nós, tá? Todas nós mulheres, todas essas pessoas, independente do que seja. E você é uma pessoa muito querida, e que eu quero que você se sinta acolhida e abraçada e sempre junto conosco, tá bom? Muito obrigado. E eu espero que quando a gente se vê, eu não esteja aparecendo um personagem de desenho animado, que eu tô assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Um beijo. Fiquem com Deus, viu? Muito obrigada de novo, meu amor. Obrigada a você.